Vladimir Putin tinha um plano que ele achava infalível. Ele desmontaria a União Europeia por dentro, porque uma vitória militar contra a vontade da Ucrânia era impossível. Para isso, ele contava com dois homens de gatilho político: Robert Fico na Eslováquia e Viktor Orbán na Hungria. Eles eram os cavalos de Troia de Putin na Europa, as chaves de veto de Moscou. Mas esse plano desmoronou esta semana e desmoronou de forma estrondosa. Observe bem as imagens que estão chegando às suas telas agora. Isto não é Moscou, isto não é Kiev, isto é Bratislava, que Putin considerava seu território amigo, seu quintal. As pessoas estão nas ruas, seus números estão na casa das dezenas de milhares. Na Eslováquia, durante a semana de 22 de novembro, o povo saiu às ruas contra as políticas pró-russas de Robert Fico, e a capital, Bratislava, foi literalmente abalada até o seu núcleo. Fico havia ameaçado: se você cortar o gás, eu vou levá-lo ao tribunal. O povo deu a ele sua resposta nas praças. Olhe para estas imagens da Praça de Bratislava. A raiva do povo está rasgando a noite com slogans como "A não de Moscou". A situação na Hungria é ainda mais grave. Viktor Orbán está em pânico. Ele não consegue parar a ascensão do líder da oposição, Péter Magyar. Por desespero, eles cometeram um escândalo sem precedentes na história política. Eles vazaram os dados pessoais e endereços de 200 mil opositores. Estas imagens de Budapeste marcam o momento em que a estratégia europeia de Vladimir Putin desmoronou. Centenas de milhares de cidadãos húngaros furiosos encheram as ruas com um grito que ecoa dos dias sombrios de 69 anos atrás: "Russos, vão para casa!" Viktor Orbán, o aliado mais confiável de Vladimir Putin, tentou organizar uma manifestação pela paz no dia 23 de outubro de 2025 com o apoio dos meios de comunicação russos. Mas o pesadelo que Putin enfrenta não se limita à fome do povo húngaro. Há uma realidade que Putin não consegue entender. O laço está agora se apertando ao seu redor. Neste momento, Putin olha de cima para os Estados Unidos, Europa e Ucrânia. Mas a realidade é que Putin está perdendo suas últimas pontes para a Europa, enquanto a Europa se mantém unida em apoio à Ucrânia. Dê uma olhada nessas imagens. Putin agora é forçado a conduzir sua narrativa de superpotência de bunkers subterrâneos, onde se esconde atrás de camuflagem, porque com as capacidades de ataque de longo alcance da Ucrânia tão avançadas, ele nem se sente seguro em Moscou. Portanto, ele só pode fingir ser uma superpotência de seu bunker subterrâneo. Sim, há um plano de paz sem sentido para a Ucrânia e um prazo muito curto. Mas agora a Europa está dizendo: basta, até mesmo os aliados de confiança de Putin. O bloco ocidental, que se uniu em todo o continente, está sufocando o regime em completo isolamento ao destruir as últimas pontes diplomáticas de Putin dentro da Europa. Para entender completamente esses eventos, devemos primeiro pisar nas calçadas frias e chuvosas de Bratislava. Quando Robert Fico chegou ao poder, ele colocou todas as suas cartas na mesa para cumprir sua promessa a Moscou. Sua estratégia era assustar o povo eslovaco com uma crise energética, apresentando a dependência do gás russo como uma questão de segurança nacional. Fico constantemente contava ao seu povo a fábula de que, sem a Rússia vamos congelar, sem a Rússia morreremos. No entanto, esse muro de medo colidiu com a memória de democracia do povo eslovaco e desmoronou durante a semana de 22 de novembro. A faísca que incendiou os eventos foram as ameaças imprudentes de Fico contra a União Europeia e, consequentemente, seus próprios aliados, o que violou as normas diplomáticas. Quando Fico ficou em frente às câmeras e desafiadoramente disse a Bruxelas: "Vocês não podem cortar o gás russo. Se o fizerem, levarei a União Europeia ao tribunal. Vou processá-los." Ele não percebeu que estava, na verdade, declarando guerra, não a Bruxelas, mas ao seu próprio povo. Esta declaração foi a gota d'água. O povo eslovaco viu que seus líderes estavam defendendo a agenda do Kremlin, não os interesses de Bratislava. Fico falou não como o primeiro-ministro da Eslováquia, mas como o gerente regional da Gazprom. E a resposta veio no dia 17 de novembro, o aniversário da Revolução de Veludo, como um tapa histórico na cara. Fico pensou que poderia suprimir os protestos com força policial e repressão, mas os manifestantes desenvolveram um método não violento brilhante que deixou o regime impotente, a Revolução do Giz. Eles não tinham armas, nem pedras, apenas giz colorido. As ruas de Bratislava tornaram-se um manifesto que as barricadas policiais não conseguiram parar, um que toda a cidade leu até a chuva chegar. As palavras escritas com giz nas calçadas encurralaram Fico. Segundo o relatório de campo da Euractiv, essas ações forçaram Fico a adotar uma postura defensiva,
e acabaram com seu domínio nas ruas. O simbolismo dessa ação é imenso. Fico pode censurar a mídia. Ele pode silenciar as emissoras de televisão, mas não pode remover as calçadas. Ao escrever Fico para Moscou, o povo mostrou ao seu primeiro-ministro o caminho que ele deveria seguir. Esses slogans ecoaram não apenas na capital, mas em todo o país. Em todos os lugares onde o nome de Fico aparecia, agora se tornava um outdoor exigindo sua renúncia. Embora a mídia do Kremlin tenha tentado retratar esses protestos como pequenos grupos marginais, agências internacionais relataram a verdade para o mundo todo. Os números não mentem. De acordo com dados verificados pela AP News, mais de 50 mil pessoas se reuniram em Bratislava no dia 17 de novembro. Este é um número enorme para um país pequeno como a Eslováquia. Proporcional à população, isso é uma revolta popular. Não apenas a capital, mas também as cidades industriais consideradas redutos de Fico, onde a classe trabalhadora está concentrada, se rebelaram. A Reuters relatou que até na cidade oriental de Košice, 20 mil pessoas foram às ruas. Esses dados foram suficientes para desmentir a mentira de Fico, de que o povo me apoia. Apenas as elites na capital se opõem a mim. 20 mil pessoas em Košice é uma sentença de morte política para Fico. O momento mais arrepiante dos protestos foi quando milhares de pessoas, simultaneamente, tiraram chaves dos bolsos, levantaram-nas no ar e as agitaram. Este gesto tem um significado histórico. Em 1989, quando o regime comunista colapsou na Tchecoslováquia, o povo fez isso para dizer aos líderes do partido: é hora, peguem suas chaves e vão para casa. Hoje, em 2025, o fato de que estudantes eslovacos em Poprad estão fazendo o mesmo com Fico mostra que eles o rotularam como uma figura sombria do passado. De acordo com a análise de Major, esta ação acabou com a alegação de Fico de ser o líder do futuro. Ele é agora, aos olhos do povo, uma relíquia soviética que deve ser relegada ao lixo da história. O humor do povo eslovaco é tão afiado quanto sua raiva. As faixas erguidas entre a multidão com a frase "Fico, Rostov está chamando" resumiram a situação. Rostov é a cidade russa para onde o líder deposto da Ucrânia, Yanukovych, fugiu e se refugiou. As pessoas estão claramente dizendo a Fico: você vai acabar como Yanukovych, faça as malas. Não é coincidência que o Washington Post tenha descrito esses protestos como o espírito da Revolução de Veludo. A Eslováquia proclamou ao mundo que prefere congelar a se curvar à chantagem energética de Putin, escolhendo a liberdade em vez do conforto. Uma vez que os dominós começam a cair, eles não conhecem limites. O fogo que arde na Eslováquia atravessou o rio Danúbio e saltou para o verdadeiro bastião de Putin na Europa, a Hungria de Viktor Orbán. Orbán vinha instilando medo tanto em Bruxelas quanto em seu próprio povo, com a imagem de um líder intocável que ele construiu ao longo dos anos. No entanto, os eventos da semana de 22 de novembro mostraram quão frágil essa imagem era. A crise na Hungria não se limitou a protestos de rua, como aconteceu na Eslováquia. Desencadeada pelo pânico do regime, transformou-se em um caso criminal orquestrado pelo Estado. Diante das próximas eleições e da ascensão imparável do líder da oposição, Peter Magyar, o regime de Orbán perdeu o controle. A mídia governante em pânico obteve e publicou ilegalmente os nomes, endereços e dados pessoais de mais de 200 mil apoiadores da oposição. Este é um escândalo de vigilância sem precedentes na história da Hungria. Este escândalo, descoberto pelo jornalista Pani Szabolcs, causou um terremoto na política húngara. O objetivo era intimidar o público. Era uma mensagem dizendo: estamos de olho em você, sabemos quem você é. No entanto, essa ação teve o efeito contrário. Em vez de se esconderem em suas casas, as pessoas se reuniram no comício realizado na cidade de Győr. Peter Magyar desafiou o império do medo de Orbán diante de dezenas de milhares de pessoas, dizendo: nós somos a maioria e não temos medo. O pânico de Orbán levou a inconsistências fatais não apenas na política interna, mas também em sua retórica internacional. Por anos, o primeiro-ministro húngaro vinha contando ao seu povo a fábula de que a Rússia é muito poderosa e que, se não nos dermos bem com eles, eles nos esmagarão. No entanto, em uma entrevista com o CEO da Axel Springer, Matthias Döpfner, eliminou sua própria propaganda. É absurdo a Rússia atacar a OTAN porque a Rússia não é forte o suficiente. Somos muito mais fortes. Esta admissão mostra que Orbán não é um gênio estratégico, mas um político em uma situação difícil. Então, se a Rússia é fraca, Sr. Orbán,
Por que está vendendo a honra da Hungria a Putin? Por que está se esforçando para vetar o pacote de ajuda de 50 bilhões de euros da União Europeia para a Ucrânia? A ameaça de veto de Orbán não é mais uma demonstração de força, mas um grito de desamparo. A contradição de Orbán deu à oposição doméstica uma enorme vantagem. O pesadelo de Viktor Orbán não se limitou ao fronte doméstico. Fora, especialmente do outro lado do Atlântico, ele estava enfrentando o impasse estratégico que havia criado. O paradoxo era este. Orbán vinha tentando há meses promover Donald Trump, a quem via como seu aliado ideológico e amigo, como o único líder que entendia Putin e poderia trazer paz à Ucrânia. De acordo com informações divulgadas pela Reuters, havia até planos para uma ambiciosa cúpula de paz em Budapeste que reuniria Trump, Putin e Zelensky. Orbán esperava ver a vitória de Trump como um triunfo pessoal em sua batalha contra Bruxelas. No entanto, essa imagem de amizade ideológica chocou-se com duras realidades econômicas e, mais importante, com o atrito criado pelas próprias estratégias de Orbán com Putin. Nos Estados Unidos, a abordagem America First, independentemente de quem está no poder, coloca as prioridades de segurança e econômicas de Washington no centro. Sanções secundárias nos canais de energia e financeiros são ferramentas bem conhecidas deste conjunto de prioridades. O problema não era a animosidade pessoal de Trump em relação a Orbán. O problema era que a alta dependência de Orbán dos fluxos de energia russos criava sérios atritos com a União Europeia e a OTAN sobre a questão da Ucrânia. Como o Politico Pro também analisou, quando o governo Trump aumentou a pressão econômica sobre a Rússia, o alvo dessas sanções inevitavelmente incluiu a economia húngara, que continuou a fazer negócios com essas empresas. Essa situação desencadeou o pânico de Orbán. De acordo com análises vazadas e comentários nos bastidores, Orbán foi forçado a correr para Washington e pedir pessoalmente a Trump uma isenção dessas sanções devido ao seu potencial de devastar a economia húngara. Isso mostrou como a retórica de amizade ideológica evaporou diante do impasse econômico criado por Putin. A posição de Washington era complexa. A administração dos Estados Unidos estava sinalizando que poderia mostrar flexibilidade em áreas como sanções energéticas se o governo de Orbán se movesse em direção a uma coordenação mais visível com as políticas da União Europeia e da OTAN. Em resumo, o gatilho para a tensão não foi o desejo de punição de Trump, mas o atrito estratégico criado pelas políticas seguidas por Orbán e Putin. Para Putin, este era um dos piores cenários possíveis. Seu único aliado na União Europeia, Orbán agora precisava da aprovação do presidente dos Estados Unidos para sobreviver economicamente, precisamente por causa das políticas de Putin. Washington poderia exigir que a Hungria levantasse seu veto à ajuda da União Europeia à Ucrânia como o preço de uma exceção. O cavalo de Troia de Putin havia caído em uma armadilha criada por ele mesmo. Do lado de fora, especialmente do outro lado do Atlântico, ele estava enfrentando o impasse estratégico que havia criado. O paradoxo era este. Orbán vinha tentando há meses promover Donald Trump, a quem via como seu aliado ideológico e amigo, como o único líder que entendia Putin e poderia trazer paz à Ucrânia. De acordo com informações divulgadas pela Reuters, havia até planos para uma ambiciosa cúpula de paz em Budapeste, que reuniria Trump, Putin e Zelensky. Orbán esperava ver a vitória de Trump como um triunfo pessoal em sua batalha contra Bruxelas. No entanto, essa imagem de amizade ideológica chocou-se com duras realidades econômicas e, mais importante, com o atrito criado pelas próprias estratégias de Orbán com Putin. Nos Estados Unidos, a abordagem America First, independentemente de quem está no poder, coloca as prioridades de segurança e econômicas de Washington no centro. Sanções secundárias nos canais de energia e financeiros são ferramentas bem conhecidas deste conjunto de prioridades. O problema não era a animosidade pessoal de Trump em relação a Orbán. O problema era que a alta dependência de Orbán dos fluxos de energia russos criava sérios atritos com a UE e a OTAN sobre a questão da Ucrânia. Como o Politico Pro também analisou, quando a administração Trump aumentou a pressão econômica sobre a Rússia, o alvo dessas sanções inevitavelmente incluiu a economia húngara, que continuou a fazer negócios com essas empresas. Essa situação desencadeou o pânico de Orbán. De acordo com análises vazadas e comentários nos bastidores, Orbán foi forçado a correr para Washington e pedir pessoalmente a Trump uma isenção dessas sanções devido ao seu potencial de devastar a economia húngara.
Isso mostrou como a retórica de amizade ideológica evaporou diante do impasse econômico criado por Putin. A posição de Washington era complexa. A administração dos Estados Unidos estava sinalizando que poderia mostrar flexibilidade em áreas como sanções energéticas se o governo de Orbán se movesse em direção a uma coordenação mais visível com as políticas da União Europeia e da OTAN. Em resumo, o gatilho para a atenção não foi o desejo de punição de Trump, mas o atrito estratégico criado pelas políticas seguidas por Orbán e Putin. Para Putin, este era um dos piores cenários possíveis. Seu único aliado na União Europeia, Orbán agora precisava da aprovação do presidente dos Estados Unidos para sobreviver economicamente, precisamente por causa das políticas de Putin. Mesmo a isenção temporária de sanções que ele recebeu dos Estados Unidos após sua reunião com Trump não foi suficiente para salvá-lo. Porque o problema já não estava em Washington, mas nas ruas de Budapeste. As pessoas perceberam que seus líderes estavam mentindo, arrastando o país para um regime autoritário sob o pretexto de uma ameaça russa. As escritas a giz em Bratislava e as listas de dados em Budapeste podem parecer crises políticas locais à primeira vista. Quando focamos no quadro geral, vemos que esses movimentos de rua criaram, na verdade, um efeito de ataque nuclear tático, reduzido à estratégia geopolítica de Moscou, com coordenadas determinadas pelo povo. A estratégia europeia de Putin baseava-se em bloquear as decisões da OTAN e da União Europeia através de Fico e Orbán. No entanto, esses dois líderes atualmente não estão em posição de bater o punho na mesa em Bruxelas. Fico, chamado a renunciar por 50 mil pessoas em sua própria capital, não tem o capital político para defender Putin em uma cúpula internacional. Orbán, lidando com o escândalo de dados, está mais dependente do que nunca dos fundos da União Europeia. Esta situação significa que as barreiras para o fluxo de armas e ajuda financeira para a Ucrânia estão sendo desmanteladas. Mesmo que os estados sejam inadequados contra a desinformação e chantagem da Rússia, a resistência da população civil forma a linha de defesa mais forte. Os protestos simultâneos organizados pelos tchecos e eslovacos em Praga e Bratislava mostram que uma muralha civil está sendo construída contra a Rússia na Europa Central. Esta solidariedade transfronteiriça é o fracasso da estratégia de dividir para governar de Putin. As pessoas aprenderam pela experiência que a aproximação com a Rússia não traz prosperidade, mas corrupção e opressão. Embora a Rússia esteja tentando manter a guerra em solo ucraniano, o custo político da guerra agora está atingindo os aliados de Moscou. Fico e Orbán passaram de líderes recompensados por sua proximidade com Putin a líderes punidos por essa proximidade, cujas cadeiras agora estão tremendo. Esta é uma lição dissuasiva para outros potenciais líderes pró-Rússia. Se você faz negócios com Putin, você luta contra o seu próprio povo. A conclusão alcançada à luz de todos esses dados é clara. O projeto de Vladimir Putin de dividir a Europa falhou nas calçadas de Bratislava antes mesmo de chegar às trincheiras de Donbas. As ameaças de Fico são vazias. As listas de Orbán são inválidas. O vencedor é essa simples verdade escrita com giz no asfalto. A democracia não está à venda, e os povos da Europa não se curvarão à chantagem energética de Putin. Das trincheiras em Kiev às praças em Bratislava, a mensagem é a mesma. O mundo russo está desmoronando. Fico e Orbán não são os quebra-mares que impedirão a queda de Putin. Eles são as primeiras pedras a serem levadas por essa onda de colapso. Esses movimentos populares forçarão Fico e Orbán a eleições antecipadas e inaugurarão uma nova era na Europa. Ou esses líderes, apoiados por Putin, aumentarão ainda mais a pressão. Quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por assistir.